Boa tarde, gente. Tudo tranquilo? Tudo bem? Uma excelente segunda-feira a todos, ou melhor, né? Uma excelente final de segunda-feira para todos aí. Viemos aí desse final de semana já que antecede o Carnaval. Amanhã começa o Carnaval, sim, terça-feira de Carnaval e depois quarta-feira de cinzas. Então, entrando na quaresma, entrando nesses rituais pagães, não, nesses rituais de fé, nesses rituais de amor, nesses rituais de alegria, né? O Carnaval para nós ele significa alegria, ele significa fé. Amanhã nós vamos conversar bastante sobre as máscaras de Carnaval e também muito axé para você. Hoje nós vamos falar sobre Exu, nós vamos falar sobre espíritos, perispíritos, nós vamos falar também sobre Egum, um pouquinho de explicação. Hoje vai ser aquele programa mais didático, assim, mais dinâmico, falando, conversando bastante e pedindo também as nossas bênçãos hoje de segunda-feira ao nosso povo de rua, ao nosso povo de Exu. E tem aquele ponto de Exu que eu acho magnífico, né, gente, que ele diz assim: mas eu vi a lua clareando a rua, ó rua, e tinha uma garrafa de marafo pro senhor Bará tomar. Passou um homem, olhou e viu, tirou o chapéu e me cumprimentou. Será macumba, macumba, mas ou será oi mandinga de amor? Nós vamos falar sobre isso. Macumba, mandinga de amor, os Exus nos nossos caminhos. Por que dizem para o senhor Bará tomar a cachaça, né? Para que tudo isso? Então, nós vamos ter toda essa explicação hoje, certo? Boa tarde, Pai Júlio. Boa tarde a todos. Muito bom as pessoas saberem por que a bebida referente. Eles vão perguntar por que o Bará a cachaça. Nós vamos explicar isso. Vai ser um pouquinho de tudo, né, gente? Um pouquinho de tudo que eu me refiro naquele sentido assim, ó. Nós vamos abranger hoje assuntos de perguntas que vieram para nós no Face, no WhatsApp, durante um determinado tempo. Então, nós vamos abranger tudo isso hoje. Então, nós vamos falar sobre o nosso povo de rua, nós vamos falar sobre a sabedoria desse povo de rua. E quando se diz, será que é macumba, ou será que é feitiço, ou será que simplesmente é um caminho para nós andarmos? É, na verdade, as dúvidas, né, Pai Mário? Quando as pessoas não têm certeza se é a macumba, ou se é a mandinga, ou a conquista do amor, ou a destruição do amor, por isso que tem que perguntar, ser esclarecido, através do quê? De uma consulta que as pessoas têm as dúvidas. Será que fizeram macumba? Será que eu estou encantado? Por que eu não consigo o meu amor? Ou até quando eu vou ficar com o meu amor? Que quando você é realizado, você tem um amor, tem algo, você tem que proteger. Porque se você é feliz, você ama, você não quer perder. Então tem que ter cuidado da macumba e da mandinga, se vem do bem ou se vem do mal. E a macumba, a mandinga, o que é isso? Gente, macumba é um instrumento musical que nós vamos num futuro aí trazer para vocês entenderem mais, mas é aquelas palavras que já são usadas de muito tempo atrás, né? Aquelas palavras que são usadas, que são denominações dadas à nossa religião. É a mesma coisa, as pessoas costumam dizer assim, quem é da religião africanista é batuqueiro. Ele é batuqueiro. Cada batida, né? É, por causa da batida. As pessoas confundem a palavra batuque com som. O batuque ele é um som, né, Pai Mário? O batuque ele é a batida do tambor. Desde a época da África, a África antiga, e até hoje ainda é usado por algumas tribos na África ainda, o tambor que era feito de cascas de árvores ocas e depois com peles de animais, que era para saudar aos orixás e chamar os amigos, né, de outras tribos para que eles pudessem vir para comemorar junto ao orixá. Então a batida do tambor, ela é a batida do convite, ela é a batida da chamada. O tambor para nós ele é a chamada, tanto que é como faz a chamada para o orixá. E aí nós temos dentro da nossa Umbanda e Quimbanda, que são duas linhas diferenciadas, sim, nós temos o tambor também. O porquê? É o tambor que chama, é o tambor que traz, é o tambor que traz a concentração do seu médium, que traz a concentração daquelas pessoas que estão na corrente e espanta os maus espíritos. Porque a batida do tambor é para tirar os espíritos. E aí vem o tambor chamando, tanto que tem um ponto de Umbanda que ele diz assim, tambor, tambor, oi vai buscar quem mora longe o tambor, que é a chamada, né? Pai Mário? O som busca quem mora longe. Por isso existe a pancada do tambor para chamar quem mora longe e afastar os negativos que estão ali em roda, querendo ser oportunista. Então se usa o tambor para chamar e ao mesmo tempo para correr algo ruim de dentro de uma casa de religião.
Pai Júlio, o senhor como filho de Xangô, agora eu vou começar naquelas questões das perguntas que vieram para nós, né? O senhor como filho de Xangô, nós temos duas situações bem distintas dentro da nossa religião. Eu vou falar no português, não vou falar em iorubá, que é para as pessoas entenderem. Primeiro, a sineta, certo? E depois o tambor, ou vice-versa. O tambor, que eu me refiro, ele vem o tambor, o agê e o agogô, tá? O significado da batida de uma sineta, o significado da batida de um tambor dentro da nossa religião, em todos os sentidos, tanto lá para o Exu, quanto para a Umbanda, quanto para o Santo. Na verdade, em primeiro lugar, a sineta. A sineta é uma maneira de você chamar, se comunicar, atrair o orixá próximo de você para ele escutar os seus pedidos, as suas rezas, as suas orações. O tambor é um chamado, o orixá, da maneira do espírito para vir para a incorporação, para a pessoa entender. E a sineta seria para obedecer aquela realização que você está fazendo um trabalho, você chama para o orixá estar presente. Então, a sineta ele não é uma espécie de hipnose, né? Porque eu já vi em alguns estudos que as pessoas diziam que a sineta tocada dentro dos cultos era para uma hipnose, até mesmo em igrejas, certo? Aí, que a nós usamos de outra forma, né, Pai Mário? Nós usamos naquela forma de proteger aquela pessoa e o orixá está em roda naquele momento, abençoando aquele ser que necessita das suas necessidades naquele momento. Então, quando um Exu, agora vamos entrar para o povo de Exu, certo? Nós não vamos falar muito sobre santo, porque até é véspera de carnaval, mas nós vamos falar sobre danças de Exu. E aqui eu tenho uma pergunta, antes de mais nada, Pai Júlio. O que é Exu e o que é um Egum? Um Exu, ele é um Egum? Essa nossa amiga, ela nos pergunta, ela é de 3 irmãos. Assim, Pai Mário, na minha teoria, eu sempre digo para as pessoas não confundirem Exu com Egum. Egum é um espírito de um religioso que partiu, que não faz mais parte deste mundo, fez a passagem. Este é um Egum. As pessoas usam, o Egum está fazendo mal. Não, um religioso não faz mal. Bem pelo contrário, às vezes se faz um trabalho para Egum, para proteger aquela pessoa, diferente do Exu. Tá, parei, que eu não compreendi agora uma coisa. A gente, como a pergunta dela vem em cima disso, só que eu estou dando só o drops da pergunta mesmo. O Egum, então ele não é para o mal, Pai Júlio? Ele não faz mal? De maneira alguma. Pai Mário, para as pessoas entenderem, nós temos que falar a nossa maneira, mas a língua do pessoal que não é religioso. Eu hoje sou um zelador, que faço todo que posso na minha maneira, bom, tento ajudar as pessoas. Na minha passagem, eu vou deixar de ser essa pessoa que ajuda todos? Por que eu vou mudar a minha personalidade, a minha maneira de ser, quando eu fizer a passagem? Bem pelo contrário, eu vou querer continuar seguindo essa linha que eu sigo, ajudar o ser humano. Esta é a minha missão. Este é o meu dever. Tá, mas essa situação da passagem, Pai Júlio, da pessoa religiosa, também é uma opção do orixá e do espírito da pessoa, ainda quando vivo, se ele vai ficar ou não vai ficar como Egum, que o Egum para nós é os nossos antepassados. Sim, né? Que nós todos religiosos, a partir do momento que a gente faz a passagem, se tornamos o Egum. Mas então, por opção, mas aí existe uma opção de sim ou não durante a vida da pessoa, não é? Não. Nem todos. Nem todos que não são de religião. Não, mas eu me refiro assim, Pai Júlio, porque é a pergunta que vai vir. Mas toda pessoa que ela é religiosa, na passagem depois ela vai ficar como, ela vai ser um Egum ou ela vai passar por um outro nível? Não, na verdade, no 7º dia é feito os rituais religiosos da igreja. Depois nós damos um encaminhamento da nossa religião, digamos, é um encaminhamento da luz, da clareza, daquele espírito se encaminhar. Aí sim, aquele Egum ele está ou livre ou vai ficar para trabalhar para as necessidades de alguém que está com uma carga negativa. Não com o Egum. Tanto é, o Egum trabalha para aquelas pessoas que estão com algo negativo e ele tira aquele obstáculo que
está no caminho. Certo, porque ele já certo, tem compreendido. um conhecimento melhor. Agora eu vou entrar um pouquinho, eu entrei como interlocutor aqui, né? Agora eu vou entrar como religioso, que eu sou também, só para acrescentar um pouco mais sobre o que o Pai Júlio está falando. A partir do momento que nós fomos gerados no óvulo da nossa mãe, através da fecundação do nosso pai, ali nasce um orixá junto contigo, não. Ali existe um orixá que começa a te cuidar naquele momento, certo? E ele vai te cuidar daquele momento que tu foi gerado até o momento da tua partida. E quando tu partir, ele vai te carregar nos braços. Então, essa é a determinação, como o Pai Júlio estava falando, do nosso orixá e por que nós nos tornamos Egum. O Egum é aquele que o orixá embala, é aquele que o orixá carrega. Todo ser humano, depois que parte, ele tem o espírito. Bota para nós aí, André, o espírito, perispírito e a alma, por favor, está aí, o espírito, o perispírito e o corpo. Essa energia que se chama ali o espírito, que está fora de um corpo, tá? E o perispírito que está no corpo, é quando nós partimos, certo, gente? A partir do momento que a gente parte, que a gente deixa a matéria, o partir é deixar a matéria e sim se tornar a energia do espírito novamente, aquele espírito, aquela energia, aquela luz precisa ser encaminhada. Dentro do kardecismo, nós usamos a expressão que os nossos irmãos vão levar até o pronto-socorro espiritual, ao hospital espiritual, e para nós africanistas, nós temos o orixá nos carregando e nos indicando o caminho da luz, o caminho que nós devemos seguir, para não nos tornarmos aí, nesse assunto que nós vamos entrar agora, naqueles espíritos pagãos, o espírito que não tem uma energia, que não conhece a energia que usa. E na verdade, né, que nem as pessoas acham, por que o religioso, quando morre, ele tem outro caminho? Todos os dias que a gente acende, ou que tem iluminado, nossos congás, nossos quartos de santos, não são para os nossos orixás aquela luz. Porque nossos orixás, nossos caboclos, nossos exus, não precisam de velas. Aquelas velas são feitas para iluminar os nossos caminhos, nós ter a proteção, nós ter a luz, nós religiosos cada vez mais, porque todos os dias, cada um com uma situação, e nós estamos ali para tirar o negativo daquela pessoa, proteger, porque ninguém procura geralmente, Pai Mário, a nossa religião estando bem. As pessoas quando procuram é de uma necessidade, de algo que está negativo, e nós chegamos. Não importa o que tenha a pessoa, a gente se aproxima, a gente está ali para defender, que nem uns tigres protegendo aquela pessoa. Não importa o que aconteça. Então essas velas, essas luzes servem para o final da nossa vida, que nós já estamos iluminados. Por isso nós, zeladores, quando partimos, já temos a luz suficiente. Não é a luz que a gente, aquela vela que a gente acende para os nossos orixás, é para nós mesmos. É para nós mesmos. Está iluminado para sempre poder passar para outra pessoa. Que nem quando acontece entre uma consulta e outra. Por que a gente vai tomar uma aguinha, buscar nova energia, estar preparado para a próxima pessoa? A nossa velinha já está acesa. Exato. Não que os orixás precisam. Exato. É para nós. Eu costumo até dizer que eu dou a desligada, né? Que eu preciso desligar de um para o outro para mim conseguir ter aquela sintonia novamente, né? E esta questão desses espíritos, que são espíritos pagão, como eu costumo dizer, eu não gosto de usar uma expressão que não seria, que são os egunguns, que daí sim a gente puxa essa palavra do egungun, que é aquele espírito não encaminhado, tá? Que é o espírito sem luz. Nós puxamos também sobre os quiumbas, tá? Que são espíritos totalmente sem luz, e puxamos também sobre os zombadores, né? Aqueles espíritos que gostam de zombar. Nós usamos dentro da nossa religião o nosso Exu. Para quê? O nosso Exu para defender esta posição. E o nosso Egum, ele é usado dentro da nossa religião também para a defesa. Defesa de que forma? Ele é uma ligação que tem com um plano espiritual, aquele plano espiritual que nós não enxergamos, que é aquele plano espiritual que o orixá está cuidando, mas precisa de um segundo plano, que é o nosso Egum, que é a segunda defesa, que é como o Pai Júlio disse, ele não é algo que foi feito para o mal, mas ele é algo que é feito para a nossa defesa. E, por exemplo, eu tenho aqui uma máscara que eu quero mostrar para vocês aqui, mostra para mim aqui, Marrom, por favor, que ela é uma máscara africana, tá? Por que dessas máscaras? Essas máscaras são formas
para espantar esses espíritos. O espírito lhe vê. Você não vê o espírito, esses espíritos negativos. E essas máscaras tribais, elas eram usadas para quê? Para quando esses espíritos viessem, Pai Júlio, para que eles se assustassem com a forma. Porque olhar o rosto de uma pessoa, tu vê o rosto de uma pessoa, tu não vê de fato quem essa pessoa é. Mas a máscara, que amanhã nós vamos falar bastante sobre as máscaras, sobre as quedas das máscaras, essas máscaras tribais, elas eram usadas para quê? Para espantar esses espíritos, espantar essa negatividade. E hoje nós temos os nossos Exu não usando essas máscaras tribais, certo? Mas eles usam uma fantasia, sim, uma fantasia do quê? É uma fantasia espiritual, aonde ele usa uma máscara para que o inimigo não possa saber de fato se ele é amigo ou inimigo, se ele é bom ou se ele é ruim. Então, o Exu vem na defesa. E o Exu vem na defesa através dos ebós. A Casa de Inhaçã está realizando até o dia 23 agora, até o dia 23 de fevereiro, o ebó de carnaval, certo? Hoje está acontecendo, sim, amanhã não, e aí retornamos na quarta-feira à tarde e vai até o dia 23, tá? O ebó de carnaval. O ebó de carnaval você liga no 3084-3434, agenda o seu horário lá e diz, olha, eu gostaria de fazer o ebó de carnaval. O ebó de carnaval não é necessário um jogo. Ele está sendo realizado tanto em Porto Alegre quanto na praia de Tramandaí, certo? Em Porto Alegre, na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. E em Tramandaí, na Rua Alberto Bins, 210. Só que tanto em uma localidade quanto na outra, há necessidade de você liga lá e agenda. Olha, eu gostaria de agendar o ebó de carnaval. Ele é feito em duas partes, certo? Então você liga lá no 3084-3434. Pai Júlio, como nós temos aqui as máscaras, certo? Que elas são esta forma de espantar os espíritos e não é somente um adorno, né? Porque todo o que a gente usa na nossa religião, desde a defesa, que é os nossos panos de cabeça e as nossas guias, as nossas vestes e também ao Exu, como tem, que o senhor vai mostrar para nós, a bengala, o chapéu, a cartola, a taça, são eles adornos sim, mas como ferramentas para essas entidades. Na verdade, Pai Mário, eu gostaria que as pessoas entendessem de uma maneira, aqueles que não conhecem o Exu, a máscara. Muitas vezes as pessoas veem o Exu com rabo, com guampa. Esta é a máscara que o Exu usou para agredir aqueles seres ruins que vêm para fazer maldade para as pessoas. Por isso o Exu usou esta máscara de guampa e este rabo de fantasia para agredir aqueles que vêm com a maldade. É a proteção do Exu. Então, como o Pai Mário disse, a bengala, o chapéu, a roupa, isso foi uma conquista que o Exu teve. Por que que acontece? Aquela conquista que ele teve, ele fez algo para o Pai Mário. Pai Mário, para agradecer, lhe deu o merecimento que aquela entidade teve. Lhe presenteou com um chapéu ou com uma bengala, com um agrado para aquela entidade, pela consideração, pela proteção que teve. O Pai Mário, você não agrada essa entidade, Pai Mário? Sim. Porque ela é o seu protetor? Ninguém na vida possa ser tão... pensar, eu fiz uma promessa. Promessa existe há milhares. E as promessas são pagas. E por isso que os Exu têm as suas conquistas e cada dia eles ganham algo, porque eles estão ali para lhe defender. Nós não temos nossos seguranças, a nossa proteção, sem agradar. Pelo menos passar e um muito obrigado. É a maneira de agradecer qualquer tipo de entidade, de espírito ou de orixá. Exatamente. Nós temos, hoje, o Exu... Hoje não, ou sempre, o Exu ele foi sempre visto como um lorde, né? Como damas da noite. Damas da noite que se refere são aquelas mulheres que viviam na noite, não simplesmente prostituta, gente. Não simplesmente prostituta. A boemia sempre existiu tanto para o homem quanto para a mulher. Nós temos na França do século XVIII, do século XIX, os bares frequentados tanto por mulheres quanto por homens. Bares, cafeterias, se chamavam também na Alemanha as choperias, né? As cervejarias, não eram choperias, cervejarias, que eram frequentadas tanto por homens quanto por mulheres. Então, quando se fala na Dama da Noite, não se fala em prostituição, mas se fala naquelas mulheres que viviam e tinham também essa essência da noite. Então, toda essa questão, por exemplo, das bengalas, quando se dão a bengala para o Exu, a cartola ou o chapéu, ou uma veste um pouco mais
o que acontece? São matérias que o Exu acaba tendo daquela época. Então, são gostos que ele acaba tendo daquela época. Ah, mas ele viveu lá no tempo da Inglaterra Antiga, da França Antiga? Alguns sim, outros não. O Exu viveu sobre a face da terra. Então, ele tem toda essa determinação. E um Exu, ele não se mostra pelaquilo que ele veste, nem pelaquilo que ele bebe, mas sim pelos seus atos. Pelos seus atos com o seu aparelho primeiro e depois para com os outros. Não é a roupa que vai fazer o Exu. Aquele ditado que tem para os católicos também existe dentro da nossa religião. Não é o hábito que faz o monge. Para nós não é a roupa que faz o religioso, mas sim a fé que o religioso tem. E a fé que ele tem é onde vai transcender. Por exemplo, com o Exu, nós temos que ter o carinho, nós temos que ter a amizade, nós temos que ter o amor. Sim, sim. E a confiança, né? Nós, aparelhos de Exu. E isso com os nossos caboclos. Nós temos que ter a fé, a segurança e a alegria de irmos para uma corrente hoje de caboclo ou para uma corrente de Exu e dizer assim, graças a Deus que eu estou aqui junto aos meus irmãos. Meus irmãos não é só os irmãos de matéria, não é aqueles que fazem parte da corrente, mas aqueles seus irmãos espirituais, aqueles seus irmãos que estão ali para trazer a luz para as outras pessoas. Porque um Exu é irmão seu, sim. Uma pombagira é sua irmã, sim. Um caboclo é, sim. Nós chamamos de pai, porque eles são seres mais celestiais, eles são seres de mais luz. Isso nos caboclos. Nos Exus nós chamamos de compadre. Até o Sete costuma muito dizer assim, que compadre? Eu batizei teu filho, batizei tua filha, mas não é. O compadre, ele é aquela situação de amizade. Na verdade, ó, o compadre, a comadre que se refere, não seria algo ruim, porque você não teria um compadre e uma comadre inimigo. É alguém muito próximo, alguém que lhe fez o bem, alguém que provou que é seu amigo e é capaz de se tornar seu compadre e sua comadre. Porque a gente não vai dar um filho para uma pessoa batizar, se tornar compadre ou comadre, se não é um bom amigo. Mas essa situação, por exemplo, de um compadre ser o padrinho do seu filho, é uma diferença. A diferença é porque nós chamamos de compadre, mas a Aninha procura para nós depois, para uma outra oportunidade, o que é o compadre, o que é comadre. Porque o compadre e a comadre seriam, na realidade, pessoas próximas, pessoas amigas. Sim, foi a maneira que eu me referi. Exato. Mas o padrinho não é bem por aí. Mas essa proximidade do compadre e da comadre é a confiança. Sim, a base de tudo é a confiança, né, pai? Mas se não tiver confiança em alguém, você não vai deixar nem se aproximar. Sabe que eu escuto muito das pessoas e, como eu estou dizendo, nós estamos desenvolvendo esse assunto sobre perguntas que eu tenho ali de pessoas que fizeram, tá? E a gente vai desenvolvendo aqui. Eu tenho muitas pessoas perguntando aquela questão assim, o Exu precisa de uma embriaguez, o Exu precisa beber, o Exu precisa ter... Eu estou falando em Exu, generalizando tanto o Exu homem quanto a pombagira. Sim. Certo? A palavra Exu, para as pessoas que não entendem, Exu homem, Exu mulher, né? Exatamente. Então, essa embriaguez, há uma necessidade disso, Pai Júnior? Não, de maneira alguma. A entidade não precisa beber para provar quem ela é ou para trabalhar. A bebida, a gente já falou em programas anteriores, que existe sim para o quê? Enquanto está bebendo, está tirando algo negativo que está com você, e essa entidade que está na sua frente, cada gole que toma, a você, mas não tirou nada. Alguma energia negativa tirou sim e está levando.